Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa ferramenta de estampo, fazendo o projeto do nosso punção. Na aula passada nós projetamos a matriz, levando em consideração alguns cálculos e algumas observações importantes no seu projeto. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like, assim você ajuda bastante o canal, e também se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de todos os vídeos que a gente lançar. Beleza? Então vamos para o que importa. Na aula passada nós fizemos a nossa matriz e nós falamos também das considerações. E para fazer a punção, nós precisamos saber qual que é o tipo de processo que nós vamos trabalhar, que no caso é o corte do perfil da nossa peça. Só que não é simplesmente você fazer o desenho do punção. Você precisa levar em consideração a folga necessária. E para isso, para facilitar, eu tirei aqui do livro que a gente disponibilizou na primeira aula, eu acredito que vai estar aqui embaixo também nos links, para você baixar o livro, para você acompanhando a série e também fazendo os cálculos. E se você trabalha com algum projeto de estampo, esse livro vai te ajudar bastante. Aqui nós temos, as informações para que a gente calcule a folga do nosso punção ou da nossa matriz. No caso, como a gente está fazendo um corte, nós sabemos que as matrizes determinam as dimensões das peças. Então nós fizemos a matriz, tirando em consideração a tolerância que a gente utilizou, que é 5 centésimos, então nós já fizemos o perfil de corte da nossa peça. Agora nós precisamos desenhar o punção. O punção ele sempre vai ter, o punção e a matriz ele sempre tem o desenho ali da nossa peça. Porém a gente tem diferenças de medidas que a gente leva em consideração, que é a tolerância e a folga. A folga nós vamos utilizar aqui no punção. Por quê? Porque é um corte. Então, se é um corte, quem manda é a matriz. Então, da matriz, a gente dá uma folga para que a gente faça a punção. Se fosse um furo, quem manda é o punção. E a matriz a gente aumenta de acordo com a folga. Então, o livro ele nos dá aqui uma observação a respeito da folga. Que a folga varia em função do material e da espessura da chapa. E que para peças pequenas e finas, praticamente não há folga, ele diz. Porém, para chapas grossas, a folga é apreciável. Aqui nós temos algumas relações que a gente pode seguir. Por exemplo, para aço doce, latão e similares, a gente pode calcular a folga sendo a espessura dividido por 20. E para aços médios, a espessura dividido por 16, dividido por 14. O que é um aço doce, médio e duro? Isso aqui é em relação à porcentagem de carbono que o material tem. Até 0,3 de carbono, ou seja, se fosse considerado, nem sei se tem o 1030, acho que tem. O aço 1030, ele seria um aço com 30% de carbono. Então ele já seria o máximo admissível para um aço doce. A nossa peça, nós já consideramos que ela vai ser em um aço 1020. Então, um aço 1020 ele tem 20% de carbono. É 0,2%, Ele é considerado um aço doce. Então, nós podemos utilizar a formulação aqui superior, que seria a folga igual a espessura dividido por 20. Então, aqui no SolidWorks, nós vemos qual que é a espessura da nossa chapa. Eu clico nas duas faces segurando o Ctrl, ele me mostra aqui que a distância é 2. Ou eu posso apertar vim aqui em avaliar e medir, eu coloco sempre o medir em um atalho para facilitar. E aqui eu tenho que tem a distância de 2 milímetros. Beleza, então a nossa espessura é 2. Então nós podemos calcular aqui a folga sendo a espessura dividido por 20, que vai dar 2 dividido por 20, 0,1 milímetros. Mas ele também nos dá aqui outros parâmetros para calcular a folga, que pode ser folga em função da resistência de corte ou folga em função da tensão de corte e da qualidade de trabalho. O que é essa tensão de corte aqui, Ou tensão de cisalhamento, que é o mais comum da gente observar. Essa tensão de cisalhamento, geralmente ela não vem especificada. Quando a gente faz um ensaio de tração, quando é estabelecido pelas tabelas,
pelos fornecedores, geralmente eles estabelecem o quê? O limite de escoamento e o limite de resistência à tração. Até no próprio SolidWorks, olha só que interessante. Se a gente vir aqui ó, em material, editar material, vai dar um errinho aqui, vamos em aço aqui e o 1020, olha só. Vou colocar aqui na unidade de megapascal. Nós conseguimos ver o módulo de cisalhamento, que não é isso aqui é outra coisa. Massa específica, resistência à tração. Resistência à tração, ele é 420, ou seja, é o máximo que o material vai resistir no ensaio de tração. Ou seja, a 420 megapascal ele vai, digamos assim, romper, né? E temos o limite de escoamento, que é o limite até que o material entre em plasticidade, ou seja, até 350 megapascal, o material, se tu tira a força, cessa a força e cessa a tensão em cima dele, ele volta, teoricamente, ao seu estado normal, ao seu estado inicial. Agora, acima disso, ele já entra em um limite de plasticidade, ou seja, ele já se conforma. A mesma coisa que você fazer uma força numa chapa até 350 megapascal, se você soltar, ela voltaria ao normal. Agora, mais de 350 megapascal, ele já vai ter uma deformação, ou seja, ele não vai voltar ao estado que ele estava. Isso basicamente é sobre as propriedades dos materiais, né? Então, nós utilizamos aqui ó, como a resistência ao cisalhamento uma porcentagem da resistência de tração. Geralmente a gente utiliza 0,5, ou seja, metade da tensão de resistência à tração. Mas o livro ele nos traz aqui ó, uma propriedade. Ó, quando a tensão de cisalhamento não for conhecida, torna-se tensão de cisalhamento 3/4 ou 4/5 da resistência da tensão de ruptura. Então, isso aqui, ó, se a gente for fazer 3/4, seria o que? 0,75, ou seja, 75% da tensão de ruptura. Ou 4/5, 0,8, que seria 80% da tensão de ruptura. Se eu fazer 0,8 vezes a tensão de ruptura, vai dar 80% da tensão de ruptura. E aqui ele também nos dá uma tabela. Ó. Nós já vamos entrar aqui na força de corte. Primeiro a gente está aqui na tensão na folga, né? Então nós podemos utilizar desses dois métodos aqui. Ou calcular aqui, que seria mais por cima, digamos assim. E aqui nós temos em relação à tensão de cisalhamento, né? E o nosso material aqui, ó, ele está em quilogramas por centímetro quadrado. De 1.500 a 3.000 é o nosso material, quer ver? Se a gente colocar aqui ó, em centímetros quadrados, quilograma força por centímetros quadrados, ó, é 4.287,95 kg por centímetros quadrados. Então está entre esse aqui, ó, ou seja, seria 6% da espessura. Então se a gente, ó, aqui eu tenho as duas formas calculadas. Eu calculei aqui utilizando a primeira e eu calculei aqui simulando a segunda, que seria 6% da espessura, que é 2 milímetros da nossa chapa. Então nós teríamos uma folga de 0,12. Ou seja, isso aqui a gente deve diminuir da nossa matriz. A gente tem que pegar a dimensão da matriz e tirar 0,12 para fazer o nosso punção. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Outra coisa importante que a gente não fez nas aulas passadas seria calcular a força de corte necessária. Por que isso é importante? Porque quando a gente faz uma punção, nós podemos fazer ele totalmente reto, né? Ou seja, inferiormente, onde ele vai entrar em contato com a chapa, ele é reto. Ou seja, ele vai ter vai ser necessário uma força muito maior da prensa, da máquina em si, para que aconteça o cisalhamento dessa peça. E isso varia de acordo com o quê? Com o perímetro da peça, ó, a força de corte ela deve ser maior ou igual o perímetro vezes a espessura vezes a tensão de cisalhamento. E aqui nós temos as unidades que a gente tem que calcular. Bom, mas qual que é o perímetro da peça? Né? A gente teria que calcular essa distância, mais essa distância desse arco, mais essa distância, mais essa distância. Porém, no SolidWorks nós temos aqui uma facilidade que seria o quê? Pegarmos aqui a chapa, planificamos ela, a gente vai lá e seleciona o avaliar medida, seleciona uma aresta aqui, ó, clica com o direito e selecionar loop. O que ele faz? Ele seleciona todo o loop
E o que ele nos diz aqui? O comprimento total. Ou seja, o comprimento total seria o perímetro dessa peça, né? Porque a gente está calculando todas essas arestas aqui, ó. E nós teríamos um comprimento total de 375,76 milímetros. Então a gente coloca isso aqui na fórmula, né? A força de corte é igual a 375,76 vezes a espessura, que é 2, vezes a tensão de resistente de cisalhamento ou corte, que seria isso aqui. Nós podemos vir aqui e tirar como base o nosso material, né? Ou podemos entrar em alguma bibliografia e pegar desse material, mas nós temos aqui também uma tabela que aquele livro nos fornece, que em 0,2% de carbono, nós temos aqui, ó, em recozido ele teria uma resistência de 32 e cru 40. Nós vamos considerar 40, que é o mais próximo que a gente tem ali do SolidWorks, ok? Então, nós utilizamos aqui 40 kg por milímetro quadrado de tensão resistente ao cisalhamento. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui que necessitaríamos de uma força de corte maior ou igual a 30.060 kg. Ou seja, nós precisamos de uma prensa com mais de 30 toneladas para que a gente consiga fazer esse corte, o cisalhamento dessa peça. Olha que interessante. Aí nós temos o artifício de utilizar o quê? Fazer uma inclinação aqui no nosso punção. Ao invés de utilizar ele reto, fazer uma inclinação. Com isso, nós temos uma fórmula que nós conseguimos ter uma diminuição da força de corte necessária. Isso é muito interessante, não só também pela força de corte, mas como também pelo processo em si. Quando a gente faz um punção totalmente reto e a gente faz o cisalhamento da chapa, isso tem um barulho de corte, um barulho na ferramenta muito grande e também um desgaste muito maior da matriz, do punção e etc. E nós conseguimos, simplesmente fazendo uma inclinação aqui, ó, no punção, diminuir um pouco essa força de corte, que nós vamos chamar de força de corte linha aqui, né? Que seria igual a força de corte vezes a espessura dividido pela espessura mais a inclinação em milímetros. Ou seja, quanto de inclinação que tem isso aqui em milímetros. E para evitar uma excessiva deformação nas peças cortadas, é aconselhável que a inclinação seja menor ou igual a 2 vezes a espessura para chapas finas ou menor ou igual à espessura da chapa. Nós vamos considerar aqui 1 milímetro, ou seja, é até, né? Até 2 vezes, porque nós temos uma chapa aqui teoricamente fina, né? Então, nós vamos considerar uma inclinação aqui de 1 milímetro. Ou seja, da ponta até aqui, se a gente for fazer um triângulo aqui, nós temos 1 milímetro de inclinação. Nós vamos fazer isso no nosso projeto. Se a gente fazer isso, olha só o que acontece. Nós temos uma força de corte atual de 30.060 que a gente acabou de calcular, né? Vezes a espessura da chapa, que é 2 milímetros, dividido pela espessura, mais a inclinação, que seria 3. Isso faria com o quê? Essa conta aqui, ó, a espessura dividido pela espessura mais 1, ou a espessura mais a inclinação, nos daria uma redução, né? Porque a gente vai multiplicar por 0,66. Ou seja, nós teríamos aqui uma força de corte de 20.040 kg. Ou seja, nós diminuímos a necessidade de máquina só fazendo uma inclinação no nosso punção. Isso é muito interessante, né? Então, nós vamos entrar aqui agora e vamos fazer o desenho do nosso punção, né? Como é que a gente faz isso? Eu não vou utilizar a peça. Eu vou utilizar a referência da nossa matriz, que nós já fizemos aqui, ó. Vou copiar, vou entrar aqui no nosso esboço, vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui mesmo. Vou dar um Ctrl C e vou criar uma peça nova. Esse processo a gente já fez nas aulas passadas, então você já deve estar bem habituado com isso. Aqui no plano superior vou dar um Ctrl V. Lembrando que quando a gente faz isso, ele não fica bem no centro da origem. Então, nós precisamos selecionar tudo isso aqui, ó. Mover entidades. Seleciona o ponto central aqui, que já está estabelecido, porque a gente já fez na aula passada. Vamos colocar na origem.
Agora nós podemos aqui fixar isso aqui para a gente não precisar ficar colocando todas as medidas, porque a gente já está tomando como referência a outra. Então aqui nós temos as linhas, né? E aqui nós temos que adicionar simplesmente a folga. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui. Eu vou clicar, eu vou selecionar cadeia e vou utilizar aqui. Eu estou em esboço? Não estou editando esboço. Tem que entrar no esboço, tá? Seleciono essa linha aqui, que é a linha feita. Selecionar cadeia. Aí você vem aqui em offset, porque aqui a gente vai fazer a folga. E nós vamos considerar 0.12, que é a folga calculada em relação à tensão de cisalhamento lá. Vamos inverter, né? Porque nós temos que fazer isso aqui para dentro. Só que isso aqui é dividido por 2, né? Porque nós temos, se a gente for medir a peça, nós temos esse lado e nós temos o outro lado. Então, se a gente colocar 0.12 aqui, nesse recurso, ele coloca 0.12 aqui e 0.12 do outro lado, para dentro. Ok. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, selecionar cadeia, e vou colocar isso aqui para construção. E eu vou tirar essa linha aqui, selecionar tudo para construção e vou deletar. Por que eu fiz isso? Para não ficar um monte de linha aqui e ficar me confundindo nos processos, beleza? Então tá aqui, 0.06, e aqui seria o nosso punção, né? Eu não vou me preocupar agora muito com as fixações e como que a gente vai prender ele na parte superior, como que a gente vai fazer os pinos, porque eu quero separar melhor essas aulas. Depois nós vamos fazer uma montagem e nós vamos estabelecer as fixações. Eu acho que vai ficar mais agradável e vai ficar mais organizado as aulas dessa forma, beleza? Então agora que eu fiz isso, eu vou dar um ressalto aqui e vou simplesmente colocar uma medida, porque a gente não sabe a necessidade axial desse punção, nada. Nós vamos colocar aqui inicialmente uma medida de 50 milímetros, não, 50 milímetros não, 100 milímetros. E depois nós vamos avaliar melhor essas medidas, ok? Pronto, feito isso, só que eu não gostei que ficou aqui cego, eu quero plano médio. Beleza, temos aqui o perfil do nosso punção, olha só que interessante. Então agora nós temos que fazer o nosso corte, né? Nós temos que fazer o nosso corte, não, a nossa inclinação, para que isso aqui fique de acordo com o que a gente calculou ali. Então vou pegar aqui no plano direito, ó, vou fazer um esboço, olha só que simples. Vou fazer uma linha assim, ó, aqui e aqui. É a linha de corte. E eu vou dizer que aqui tem 1 milímetro. Beleza. Agora eu vou dar um corte passante ambos, né? Porque eu estou fazendo isso aqui no meio. Ó, pronto. Agora eu tenho a minha inclinação de corte. Nem parece, né? Bem pouca coisa. Mas ele está cortando aqui. Beleza? Então essa seria as observações necessárias para que a gente faça o nosso punção. Depois nós vamos fazer a fixação, tá? Nós vamos estabelecer as relações, mas nessa aula já ficou bem interessante porque a gente já falou sobre a força de corte, sobre a inclinação do punção, sobre a folga, que é muito importante. Então, nas próximas aulas nós vamos dar continuidade e vamos avaliar o conjunto em si. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. E lembrando, se você quer aprender a fazer projetos mecânicos do zero até um nível profissional, conheça o nosso treinamento Expert CAD, onde você vai aprender tudo, desde como que é elaborado um projeto dentro de uma estrutura industrial, como que você deve tirar as ideias dos seus projetos, os cálculos mais importantes, né, em um projeto industrial, como cálculo de eixos, selecionar motores, selecionar redutores, como fazer uma análise, como utilizar o recurso do SolidWorks de estudo de movimento para você aplicar nos seus projetos, beleza? Tudo isso de forma profissional, do que realmente você vai encontrar em sua vida profissional como um projetista, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula e salva todos os modelos aí, vamos fazendo junto comigo, beleza? Espero que você tenha gostado, até a próxima aula, um abraço!